Paz, queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos estar iniciando o nosso verso 7 do capítulo 3 de Hebreus, dando continuidade aos nossos estudos, tá? Vamos fazer aqui uma análise do versículo, destrinchando o que o texto está querendo dizer e vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá bom? Pessoal, vou fazer a leitura do versículo 7 e 8, que estão praticamente falando a mesma coisa, não dá pra gente ficar separando muito eles, tá bom? Mas verso 7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, verso 8, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto. Os versos anteriores vai falar sobre um paralelo entre essa nova aliança, antiga aliança, e principalmente o paralelo no sentido de lá o pessoal quando estava saindo do Egito, da libertação do povo lá das mãos de Faraó, Deus liberta o povo começa a caminhar no deserto. E ele faz um paralelo aquele período com o período atual das escrituras, que o escritor está falando. Ele faz essa reflexão, mostrando um pouco Moisés em relação a Jesus Cristo, mostrando que Jesus é superior a Moisés, pontuando que a relação que o povo vivia naquele período, nós estamos numa aliança superior, sob um mediador superior, e um período também superior. Então ele faz esse paralelo, mas mostrando que agora a gente tem mais prerrogativas espirituais, no sentido de o Espírito de Deus, o próprio Cristo, nosso Salvador, o mediador entre os homens, certo? Mas a ideia é que ele pega o passado e tenta fazer uma aplicação nos momentos atuais, nos dias atuais. No verso 7, ele nos chama uma atenção, uma citação do Salmos 95, né? Que é: se ouvirdes hoje, né? A expressão atual, se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. O texto de hoje já aplica no sentido de ser atual, é uma mensagem para quem estiver ouvindo. Então é hoje, agora. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, como aconteceu na provação, na provocação do povo que estava na tentação do deserto. Então o que ele está dizendo? Quando o Espírito Santo falar com você, não endureça o coração, não resiste a ele, tá? Mas atenta ao ouvido, a voz do Espírito Santo de Deus. Atenta aos ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Perceba o que ele está falando. Seja flexível ao ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Fique com seus ouvidos atentos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E isso é hoje, agora. O amanhã vai ser também hoje, agora. Em todo momento nós somos cristãos, como somos guiados pelo Espírito. Ele que nos convence do pecado, do juízo, do juízo. Ele quem trabalha em nossos corações. Ele quem age em nossa vida nesse período atual. Nós não podemos fechar os nossos ouvidos para ouvi-lo. Muito pelo contrário, precisamos estar atentos para ouvir a voz do Espírito Santo, porque ela é fundamental para a nossa edificação, para nós permanecermos, para a nossa perseverança. O Espírito Santo há de nos lembrar, há de nos guiar, há de nos levar a Cristo quando nós estivermos nos afastando, há de mostrar quando nós estivermos pecando. Ele vai fazer essa ponte entre nós e o seu Filho Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. O verso 8, então, daí faz esse paralelo, não endureça o vosso coração como o povo na provocação no dia da tentação no deserto. Então, o que a gente tem? O povo saindo do Egito, caminhando no deserto, e essa caminhada vai passando, o povo, então, eles resistem à voz do Espírito Santo, eles não atuam nessa veemência de estarem atentos ao que o Espírito fala. Ora, a gente sabe que o povo viu muitas coisas, mas mesmo assim não impediu que eles endurecessem o coração. Deus falava e eles endureciam o nosso coração, eles se mantinham resistentes à voz de Deus, eles não queriam ouvir, eles não aceitavam, eles sempre murmuravam, eles sempre questionavam tudo que acontecia. Se Deus ungia Moisés, eles questionavam porque Deus falava com Moisés. Quando Deus levantou Miriam e Arão, eles questionavam porque Deus levantou Miriam e Arão. Então, assim, sempre era muito custoso. Eles resistiam muito, eles fechavam seus corações para o que o Espírito queria falar para eles. No verso 9 agora está escrito assim: onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. No verso 10, por isso me indignei contra esta geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conhecerão os meus caminhos.
caminhos. Percebe que o verso 9 vai mostrar que aquele povo, por 40 anos, e a gente sabe que eles só ficaram por 40 anos lá por conta da murmuração, eles ficavam caminhando em volta porque não ouviam a voz do Espírito de Deus. E o texto aqui mostra que por 40 anos eles ficaram andando, provando, vendo os milagres, os sinais de Deus. À noite uma coluna de fogo esquentava eles. Durante o dia uma coluna de fumaça refrigerava eles. Quando eles não tinham roupas, as suas roupas não envelheciam. Quando eles tinham fome, Deus mandava um maná do céu. Quando eles tinham sede, Deus dava de beber de uma rocha. E a Bíblia diz que eles comeram de uma comida espiritual e de uma bebida espiritual no deserto. E mesmo assim, vendo e provando sinais e maravilhas, eles não creram. E aí a gente entende que muitas das vezes não é um sinal, não é uma maravilha, não são essas coisas que fazem com que as pessoas creiam, porque até mesmo vendo, eles não criam. E a gente vê o próprio Jesus, quando ele ministrava, fazia sinais e maravilhas, muitos criam, mas muitos também não criam e não acreditavam, quando na verdade a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é um sinal, uma maravilha ou algo muito milagroso que vai fazer com que essa fé revigore a sua vida, ou que essa fé ou que você desperte essa fé, mas sim a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, que precisa estar em meu, em seu coração e também na nossa mente e nos nossos ouvidos, tá? Mas Jesus aqui aponta que eles viram sinais, ouviram muitas coisas, mas não creram, né? Eles caminharam no deserto até morrer, né? E é por isso que no verso 10, Jesus diz o seguinte, o escritor aos Hebreus diz: por isso me indignei contra essa geração. E aqui ele está falando de Deus, né? Por isso me indignei com essa geração, porque eles viram, provaram, andaram e não acreditaram, né? Viram 40 anos as obras, viram, olharam, provaram, e por isso ele diz: por isso me indignei contra essa geração, e disse: esses sempre erram em seu coração e não conhecerão os meus caminhos. Ora, os corações daqueles homens eram corações que sempre estavam inclinados. A gente vê lá no Velho Testamento que o povo saiu do Egito, mas o Egito não havia saído do coração de dentro deles. Então, embora o povo tinha saído do Egito físico, o Egito ainda estava lá dentro deles. Deus queria arrancar o Egito do coração deles. Entendem? E aí é por isso que Deus se indigna com essa geração, porque era uma geração que viu, provou, eles experimentaram das grandezas de Deus e os sinais de Deus, mas não creram. Eles não creram, e por isso Deus se indignou ao ponto de dizer: sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Embora eles estavam caminhando, andando, Deus queria guiá-los. Deus estava estabelecendo seus caminhos para eles, mas eles quiseram viver em incredulidade. Entendem isso? O verso 11 diz o seguinte: assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Olha aqui a gente vai começar a falar de repouso. O capítulo 4 vai falar muito sobre repouso também. Mas o repouso na Bíblia, e tem muita relação no Velho Testamento, significa descanso. E descanso vem de Shabá, tá? Que é sábado. Então a gente tem o descanso do sábado do Velho Testamento, que era o descanso de dias. Quando Deus faz a criação, ele descansa no sábado. Quando o povo sai do Egito e vai para a terra prometida, aquela terra seria um descanso espiritual para o povo também, tá certo? Mas aqui, quando ele está falando disso, ele fala: jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso, nesse descanso dele, sabe? Nesse estado de que Deus tinha prometido. Quando ele está falando aqui, ele não está falando de dias, tá? Ele não está falando de semanas, mas ele está fazendo alusão à terra prometida, a Canaã. O povo estava caminhando a Canaã. Eles estavam indo para a terra que mandava leite e mel, que havia sido prometido àquele povo. Eles estavam indo para lá. Só que essa incredulidade, essa
questão do povo não dar ouvidos à voz de Deus e por 40 anos ficar andando no deserto, não crendo, não dando ouvido à voz de Deus, resistindo, né? A gente vê que ele fala, o próprio Deus diz, assim eu jurei na minha ira, que eles não entrarão no meu repouso. E o povo andou e morreu no deserto, tá? O povo caminhou e toda aquela geração, com exceção de 2 pessoas, morreram no deserto. Eles morreram, tanto que quem entra em Canaã é uma outra geração, é um outro povo, é o mesmo povo, mas é uma outra geração. Aqueles que saíram do deserto, do Egito, morreram no caminho para Canaã nesses 40 anos. Quando ao ponto de que eles chegam na Terra Prometida, nós só temos Josué e Caleb, que quando saíram ainda eram jovens, né? Somente eles viram e viveram aquilo lá, entendem? Que são os 2 que acabam entrando dentro dessa Terra Prometida que é Canaã. Mas os outros, todos eles nasceram já tinham nascido no deserto, não tinham conhecido o Egito. Para vocês verem o ponto que o povo chegou, de Deus ter que esperar todos eles morrerem, certo? Todos eles morrerem no caminho para que o Egito realmente saísse de dentro do coração daquele povo. Eu acho interessante para a gente finalizar essa aula, a gente já iniciar o versículo 12, que ele fala: veja, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, tá? Hebreus vai entrar em mais algumas coisas agora, que a gente vai deixar para a próxima aula, mas ele está nos alertando aqui, o escritor está nos alertando para que a gente não tampe os nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo, para que a gente não haja com incredulidade e com infidelidade, mas para que a gente tenha um coração inclinado para ouvir a voz do Espírito Santo, e não um coração mau e infiel, como que ele estava dizendo. Nossos corações peca, erra, os nossos corações quer isso, quer as coisas do mundo, quer as coisas antigas, quer as coisas más, querem viver dentro de nós com coisas ruins, embora caminhando no caminho com Cristo. E é o que ele alerta aqui, para que a gente não caia no mesmo erro e acabe morrendo nesse deserto, certo? Não é isso que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus não vai acontecer. Mas essa é uma atenção que nós temos que dar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O povo viu, olhou, caminhava com o Moisés, que era uma representação ali de uma liderança espiritual, viu sinais, maravilhas, mas eles não creram, eles endureceram os vossos corações, eles não criam, sabe, eles eram infiéis, eles eram incrédulos, e tudo isso lá na frente, a gente vai ver qual que é o principal problema de Hebreus, tá? Mas tudo isso que ele está falando aqui nos dá alguns alertas, né? Ver milagres não garante a nossa fé, sabe? Ver sinais e maravilhas, grandes coisas, movimentos, não vai preservar a nossa fé. Pode nos dar uma euforia, nos alegrar, nos dar algumas felicidades, né? Ou nos deixar até comovidos por um momento, mas a verdade que nos faz perseverar é a nossa fé, é a nossa confiança no nosso Senhor, é os nossos ouvidos estar atentos ao que Ele está falando conosco, porque Ele tem falado, nos alertado, Ele tem cuidado de nós, sabe? E se nós agirmos como aquele povo, nós vamos morrer no deserto, e não é isso que nós queremos, e nem o Senhor para nossas vidas. Então, que haja em nós esse cuidado, porque imagina, há um descanso preparado para nós. Nós estamos falando de eternidade, tá? Capítulo 4 de Hebreus vai falar sobre o descanso no Senhor, tá? Mas nesse capítulo 3 ele já começa a falar sobre descanso, e aqui ele fala: jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, e eles não entraram em Canaã. É isso que Jesus está dizendo aqui nesse capítulo de Hebreus. E interessante, que eu já vou mencionar aqui, a grande causa do problema de eles não terem entrado. Nós vamos falar os outros versículos, mas eu vou pular eles e vou entrar aqui no versículo 19, tá? Que é o último versículo do capítulo 3 de Hebreus, tá? O versículo 19 de Hebreus nos mostra por que aquele povo morreu no deserto, por que eles não entraram, o porquê, qual foi o principal motivo. E Hebreus capítulo 3, versículo 19 diz: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ora, a base da nossa vida é a fé. A base da nossa fé é a fé.
Nosso fundamento é Cristo e a nossa fé precisa estar depositada nele. Salvos pela graça, mediante a fé. A fé é o requisito e aquilo que Deus solicita ao homem. Creia e será salvo. Creia e você receberá. É essa a mensagem. A fé precisa estar atuando na nossa vida, porque sem fé não existirá perseverança. Sem fé ninguém dará ouvidos à voz do Espírito. Sem fé não existe fidelidade. Sem fé o homem não vai conseguir produzir obras boas. É o que Tiago questiona no seu livro. Ele diz: a fé sem as obras é morta. Dizer que você acredita, mas você não tem obras, não quer dizer nada. O exemplo é do povo. O povo dizia que era o povo de Deus, dizia que cria, dizia que acreditava, mas as obras deles eram más. Eles eram obras de incrédulos. As obras deles eles eram incircuncisos de coração, eles eram endurecidos ao ouvir a voz de Deus, eles eram inflexíveis às lideranças espirituais, eles eram murmuradores, sabe? E tudo isso tem um motivo. Eles eram incrédulos, eles não criam na verdade do Senhor Deus, eles não acreditaram. E o problema desse povo era porque eles agiam por incredulidade, e sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que gera a perseverança, que gera o fruto do Espírito e que gera em nós as verdades do Espírito de Deus, que gera em nós a salvação pela graça de Jesus Cristo. Essa fé eles não tiveram, e pela ausência dessa fé, pela essa incredulidade, eles morreram no deserto.